falei para vocês na nossa última aula que nas eleições de 85, o candidato de oposição aos militares, o candidato de oposição à ditadura, o Tancredo Neves, ele foi eleito presidente. Isso porque os militares, linhas duras, eles não concordaram com a indicação de Paulo Maluf. Indicação essa feita pelo nosso então presidente, o João Batista de Figueiredo. Mas eu disse para vocês que o Tancredo Neves, um dia antes de tomar posse da presidência, isso no dia 14 de março de 85, ele foi internado. Foi internado lá em Brasília, foi transferido para São Paulo e no dia 21 de abril, depois da 7ª cirurgia, o Tancredo Neves acabou morrendo. E com a morte do Tancredo, quem assumiu a presidência do Brasil foi o seu candidato a vice, o José Sarney. E é com a posse do José Sarney que a gente diz que se tem fim a ditadura militar e se tem início a República Nova. E pessoal, coloquem no caderno, por gentileza, que como presidente do Brasil, o José Sarney, ele se deparou com dois problemas. O primeiro deles, a desconfiança da população brasileira com relação ao seu governo. Até porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem indicou o nome de José Sarney para ser o vice do Tancredo foi o PFL. E o PFL, o Partido da Frente Liberal, em 1985, ele era uma dissidência do PDS, da antiga Arena. Ou seja, quem indicou o nome do José Sarney foram os militares linhas duras. E aí é bem curioso, né? Porque eles se colocaram contra a indicação de Paulo Maluf, mas ao mesmo tempo indicaram para ser o vice do Tancredo um civil. O José Sarney ele não era militar. Mas como José Sarney ele foi indicado pelos militares linhas duras que romperam com Figueiredo, a população brasileira ela estava muito desconfiada se o José Sarney iria definitivamente redemocratizar o Brasil ou se ele iria manter um governo centralizador, um governo ditatorial. Então, para acabar com essa desconfiança da população brasileira, o José Sarney ele convoca uma constituinte e essa constituinte ela vai elaborar a nossa 7ª e última Constituição, que foi a Constituição de 1988, mais conhecida pelo nome de Constituição Cidadã. E pela Constituição de 88, coloque no caderno, o voto ele passou a ser direto para todas as esferas do Executivo. Pessoal, lembrem que no governo de Figueiredo foram restabelecidas eleições diretas para governador e prefeito, mas não foram restabelecidas eleições diretas para presidente. Lembrem que a emenda Dante de Oliveira, a emenda das diretas, ela não foi aprovada pelo Congresso. Então agora não. No governo do José Sarney, pela Constituição Cidadã, pela Constituição de 88, a população brasileira ela voltaria a eleger não só prefeitos e governadores, mas também a população voltaria a eleger o presidente. Outra coisa, a Constituição de 88 ela ampliou o direito ao voto aqui no Brasil. Para ser mais específico, coloque no caderno que pela Constituição de 88, analfabetos passaram a ter direito ao voto, se bem que aí tem um detalhe que eu quero que vocês anotem. Pela Constituição brasileira, os analfabetos eles podem votar, mas eles não podem se eleger. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas quando o Tiririca foi eleito deputado federal, se questionou a viabilidade
eleitoral dele. Porque na época se dizia que ele era analfabeto. Então, para ele tomar posse como deputado federal, ele teve que provar que não era analfabeto. Então, os analfabetos, eles podem votar, mas eles não podem se candidatar, eles não podem se eleger. Beleza? Outra coisa, pela Constituição de 88, os militares de pré, eles tiveram acesso ao voto. Militar de pré ou praças, dentro dos quartéis, eles são chamados de praças. Os militares de pré são militares sem oficialidade. Soldado, cabo, sargento, subtenente, são militares de pré. Pela Constituição de 88, mendigos também tiveram acesso ao voto e sacerdotes também puderam votar. Daí o nome, inclusive, de Constituição Cidadã, por conta dessa ampliação do voto. Então, o primeiro problema que o Sarney se deparou foi com a desconfiança da população brasileira. Problema esse que ele solucionou convocando uma constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. O segundo problema que o Sarney se deparou foi uma crise econômica. Crise econômica essa que foi uma consequência do chamado milagre brasileiro, o milagre econômico. Lembrando que o milagre econômico foi a política adotada na economia pelo governo de Emílio Garrastazu Médici. Então, o milagre brasileiro, eu já falei isso para vocês, deixou uma inflação aqui no Brasil de mais de 200% e uma dívida externa que beirava 33 bilhões de dólares. Então, para combater essa crise econômica, o José Sarney, ele implementou planos econômicos. Esses planos tinham por objetivo reduzir a taxa de inflação. E esses planos foram 4. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser e Plano Verão. Mas aí é que tá. Esses planos não conseguiram conter a crise inflacionária, não conseguiram conter a crise econômica. Ao contrário. A inoperância desses planos, a inviabilidade desses planos econômicos, fez com que a inflação, em vez de diminuir, ela aumentasse. Pessoal, o Sarney, em 1990, quando ele deixou a presidência do Brasil, ele deixou a economia brasileira hiperinflacionada. Uma economia hiperinflacionada é quando a inflação ela está acima da casa dos 1000%. Então, o Sarney, ele deixou a nossa inflação acumulada em 1764% ao ano. Isso equivale a 147% de inflação ao mês. Inflação surreal, né, pessoal? E aí, em 1990, prometendo acabar com a inflação no Brasil, prometendo combater a crise econômica, prometendo caçar os marajás. Em 1990, Fernando Collor de Mello, ele assume a presidência do Brasil. E pessoal, Fernando Collor, ele tenta combater a inflação, criando um novo plano econômico, chamado de Plano Collor. Percebam que esse foi o 5º plano econômico da República Nova. Os 4 primeiros, o do Sarney, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser e Plano Verão. O 5º plano econômico, o Plano Collor. E esse plano ele ficou bem famoso porque ele vai bloquear. O governo bloqueou todas as contas poupanças da Caixa Econômica e do Banco do Brasil que tivessem um valor superior a 50 mil cruzeiros. O governo bloqueia, ou seja, a população que tinha conta poupança na Caixa Econômica
ou no Banco do Brasil e o valor dessa poupança superava 50 mil cruzeiros, a população não podia retirar esse dinheiro e o governo afirmou que iria devolver essa grana depois de 18 meses e em 12 parcelas. Ou seja, o governo só iria devolver esse dinheiro 1 ano e 6 meses depois e o valor que o governo confiscou seria parcelado em 12 vezes. Ou seja, a população só teria essa grana de novo depois de 18 meses e não receberia esse dinheiro todo de volta de uma vez. Esse dinheiro seria devolvido em 12 vezes. Minha mãe, por exemplo, até hoje não recebeu o dinheiro dela de volta. E pessoal, o fato é que o Plano Collor, ele conseguiu reduzir a inflação, tá? A inflação, ela caiu para uma inflação acumulada de 1.119% ao ano. A economia ainda estava hiperinflacionada, a crise econômica ainda persistia, mas a inflação ela caiu um pouco. Mas mesmo fazendo com que a inflação caísse um pouco, o fato é que o Plano Collor ele fez com que a população brasileira ficasse indignada com o presidente. Imaginem vocês terem os seus dinheiros bloqueados a mando do governo. Então a população ficou indignada. E essa indignação só fez aumentar em 1992, quando o irmão de Fernando Collor, o irmão mais velho dele, chamado de Pedro Collor, no dia 13 de maio, procurou a revista Veja e disse, o Pedro Collor, disse à revista Veja que o seu irmão, o Fernando Collor, o presidente do Brasil, era um corrupto. Que ele, o Fernando Collor, juntamente com seu tesoureiro, o PC Farias, PC Farias ele foi o tesoureiro do Collor durante a campanha eleitoral de 89. Então Pedro Collor disse que o Collor, o presidente Fernando Collor, junto com seu tesoureiro, o PC Farias, eles participavam de um esquema de desvio de verba pública para contas em paraísos fiscais, para contas na Suíça, por exemplo. Esse esquema de desvio de verba para paraísos fiscais ficou conhecido pelo nome de Esquema PC. E aí, o Fernando Collor, ele pediu para que a população brasileira, isso no dia 30 de setembro de 1992, o Fernando Collor pediu que a população brasileira, no dia 31 de setembro, fosse para as ruas. O dia 31 de setembro seria um dia de domingo. Então, Fernando Collor pediu que a população brasileira fosse para as ruas, vestindo verde e amarelo, para pressionar o Congresso a não cassar o seu mandato. Até porque quem quiser colocar no caderno que depois que o Pedro Collor fez essa denúncia e a revista Veja publicou, o Congresso brasileiro abriu um processo de impeachment contra Collor. Então Collor pediu que a população brasileira fosse para as ruas para pressionar o Congresso a votar contra o impeachment. A população foi para as ruas no dia 31 de setembro, como o presidente pediu. Mas a população não foi para as ruas vestindo verde e amarelo. A população foi para as ruas vestindo preto e pintando os seus rostos. Inclusive, essa manifestação social ficou conhecida como o movimento dos caras pintadas. E a população foi para as ruas vestindo preto, pintando o rosto, para pedir o impeachment de Collor. Acusando o presidente de ser ladrão, a população pediu que o Congresso aprovasse o impeachment de Collor. E isso foi feito. No dia 29 de dezembro de 1992,
Collor, ele teve o seu mandato cassado. Ele se afasta da presidência do Brasil, tendo o seu mandato cassado, e passou 8 anos inelegível, sem poder se candidatar a um cargo político no nosso país. Então, no dia 29 de dezembro de 1992, Collor, ele é cassado pelo Congresso, tem o seu mandato de presidente cassado, fica 8 anos inelegível. Então, o mandato do Collor, ele foi concluído pelo vice-presidente do Collor, que era o Itamar Franco. E, pessoal, o Itamar, esse sim conseguiu deflacionar a nossa economia. Ou seja, aquela crise hiperinflacionária que existia no Brasil desde o governo de Sarney, aquela crise ela foi combatida e foi revertida pelo Itamar Franco. E, pessoal, para combater a hiperinflação, o Itamar, ele escolheu para ser o seu ministro da Fazenda, para ser o seu ministro da Economia, um sociólogo chamado de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique foi escolhido pelo Itamar para ser o ministro da Fazenda, para ser o ministro da Economia do Brasil. E o Fernando Henrique, como ministro do Itamar, ele lançou o Plano Real. Isso em fevereiro de 1994. E aí, para reduzir a inflação, o Fernando Henrique, ele determinou o aumento da taxa de juros. A partir do momento que a taxa de juros ela sobe, a população tira menos empréstimo. E se a população tira menos empréstimo, é menos moeda nacional circulando no mercado. Se tem menos moeda nacional circulando no mercado, a moeda tende a se valorizar. É a lei da oferta e da procura. Quanto menor a oferta, maior o valor do produto. E a moeda é um produto de troca. Então, até a moeda, funciona sob a perspectiva da lei da oferta e da procura. Então, o Plano Real, ele determinou o aumento da taxa de juros para reduzir a circulação de moeda. E pelo Plano Real, a CSN ela seria privatizada. Isso é o que a gente chama de neoliberalismo. O Plano Real, ele trouxe para o Brasil o neoliberalismo. Pessoal, a CSN ela foi construída no governo do Getúlio Vargas. Isso ainda no Estado Novo. E a CSN foi privatizada no governo do Itamar por $1,5 bilhão. E com essa grana, o governo ele vai dolarizar a nossa economia. Traduzindo, o governo vai jogar dólar no mercado. Vai liberar a circulação de dólar no mercado brasileiro. Eu acabei de falar para vocês. Quanto menor a oferta, maior o valor do produto. Quanto maior a oferta, menor o valor do produto. Então, o que é que o Fernando Henrique e o Itamar fizeram? Reduziram a quantidade de moeda nacional que circulava no mercado, aumentando a taxa de juros, e ao mesmo tempo eles aumentaram a circulação de dólar na nossa economia. Então o dólar ele vai se desvalorizar. A moeda nacional, que passou a ser o real, ela vai se valorizar porque ela vai circular menos, enquanto que o dólar, tendo uma maior circulação no mercado brasileiro, o dólar ele vai perder valor de mercado. É tanto que no dia 1º de julho de 94, R$1 passou a equivaler $1. A inflação ela sai de um índice hiperinflacionário, ou seja, a inflação sai da casa dos 1000% e cai para 0,85% ao mês.
a economia se deflacionou. R$1, $1. Inclusive, esse foi o melhor momento para se viajar e para importar aqui no Brasil. O sucesso do Plano Real garantiu a vitória do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique, em 1995, ele assume a presidência do Brasil. Em 94, ele derrota Lula. Em 95, ele toma posse da presidência. E durante o seu governo, o Fernando Henrique, ele continua dolarizando o nosso mercado. Para manter o dólar com uma cotação baixa, para manter o dólar desvalorizado, Fernando Henrique, ele continua jogando dólar no nosso mercado. Ele mantém as privatizações. Dessa vez, já no seu governo, Fernando Henrique, ele privatizou a Vale do Rio Doce e privatizou um banco chamado de Banespa. Essas privatizações geraram para o governo 9 bilhões de dólares. Então o governo vai continuar jogando dólar no mercado. O dólar vai continuar desvalorizado. E dessa forma, em 98, Fernando Henrique derrota Lula em primeiro turno. Fernando Henrique foi reeleito. Por sinal, o primeiro presidente da história do Brasil que foi reeleito, tá? Pessoal, só para ninguém ficar confuso, lembrem que na era Vargas ele governou por 15 anos, mas em 30 Vargas deu um golpe, em 34 Vargas foi eleito e em 37 ele deu um golpe. Então, em momento algum, ele foi reeleito. Depois veio o Dutra, depois veio o Vargas de novo. Ou seja, não houve mandato consecutivo, não houve reeleição. Então, cuidado com isso, tá? Então, o primeiro presidente reeleito da história do Brasil foi o Fernando Henrique. Mas, pessoal, já no seu segundo mandato, para ser mais específico, já no final do seu segundo mandato, em 2001, as eleições presidenciais, elas aconteceriam em 2002, um ano depois. Então, em 2001, o governo do Fernando Henrique foi atingido por uma crise energética, conhecida pelo nome de apagão. E o apagão foram 18 blackouts que aconteceram no Brasil. Segundo o governo, aqueles blackouts era por conta da seca. Mas o fato é que esses 18 blackouts, essa crise energética, o apagão, fez com que a conta de energia aumentasse naquele ano em 200%. A ideia é se aumentar a conta de energia para a população consumir menos, para a população fazer economia de energia, para poupar os nossos reservatórios. Mas a partir do momento que a conta de energia ela sobe 200%, isso significa dizer que o custo de vida ele voltou a crescer. Esse aumento do custo de vida é o que a gente chama de inflação. Ou seja, a inflação, por conta dessa crise energética, ela volta a crescer. Ela sai de 0,85 e sobe para casa dos 12% ao mês. E isso acabou afetando a popularidade de Fernando Henrique. É tanto que Fernando Henrique ele não conseguiu fazer o seu sucessor, que era o seu ministro da Saúde da época, chamado de José Serra. FHC ele não consegue fazer o seu sucessor. O apagão fez com que a popularidade do Fernando Henrique despencasse e dessa forma Lula ele conseguiu ser eleito presidente do Brasil. E pessoal, assim que tomou posse da presidência, isso em 2003, o Lula ele realizou uma reforma previdenciária. Reforma previdenciária essa que determinou
que quem se aposentasse com menos de 65 anos, sendo homem, e com menos de 60 anos, sendo mulher, pagaria imposto de renda na casa dos 27,5%. Quem se aposentasse acima dos 65 anos, sendo homem, e acima dos 60 anos, sendo mulher, mas recebendo uma aposentadoria superior a R$ 1.058, passaria a pagar 11% de imposto de renda. Ou seja, para que o aposentado não pagasse mais imposto de renda, ele não poderia ter uma aposentadoria que superasse a casa dos R$ 1.058. Da mesma forma, o aposentado não poderia solicitar sua aposentadoria antes dos 65 e 60 anos, homem e mulher, respectivamente. O Lula, ele também privatizou. O Lula, ele privatizou a Varig. E além de privatizar a Varig, Lula, ele vendeu 2.600 quilômetros de concessão de rodovia. Isso é o que a gente chama de rodovia pedagiada. Rodovia pedagiada é quando o governo vende a concessão dessa rodovia. E o Lula, ele também vendeu a concessão de 4 aeroportos. Guarulhos, São Paulo, JK Brasília, Viracopos, Campina e São Gonçalo. Esses 4 aeroportos, eles tiveram a sua concessão vendida por 20 anos para empresas estrangeiras. E com isso, o Lula, ele conseguiu injetar na economia brasileira quase que 16 bilhões de dólares. Ou seja, Lula, ele vai manter a estratégia do Fernando Henrique, dolarizar a nossa economia. E a inflação dessa forma vai cair de 12% para 4,3% ao mês. Prometendo acabar com a fome no Brasil, o Lula, ele lançou uma série de programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, o Fome Zero, o ProUni, o FIES. E, pessoal, com esses programas sociais, aí não sou eu que estou falando não, tá, pessoal? Não sou eu que acho não, tá? Isso são dados oficiais. Então, vocês podem entrar, inclusive, no site do Ministério da Economia, até porque hoje não existe mais Ministério da Fazenda, né? Enfim, vocês vão conseguir ter acesso a esses dados, tá? A própria ONU também divulgou isso. Mas com esses programas sociais, o Lula, ele conseguiu retirar o Brasil do mapa da fome. O Brasil hoje, ele voltou para o mapa da fome, tá? Enfim. Em 2005, no finalzinho do seu primeiro mandato, o governo Lula, ele acabou sendo denunciado em um esquema de corrupção, esquema esse que consistiu na compra de votos de parlamentares, chamado de mensalão. O Congresso abriu um processo de impeachment contra Lula, mas alegando falta de provas, o Congresso acabou absolvendo o Lula do processo de impeachment. Lula acaba sendo reeleito, isso em 2006, teve o seu segundo mandato completo e conseguiu fazer a sua então ministra da Casa Civil, a Dilma Rousseff, como nova presidente do Brasil. A Dilma foi a primeira mulher a ocupar a presidência do nosso país. Mas, pessoal, sobre o governo Dilma, vocês não precisam se preocupar, até porque nos livros didáticos ainda não consta o governo Dilma. Nos livros didáticos, que são os livros que o governo ele tem que usar como parâmetro para se elaborar o Enem,
o Enem ele tem que ficar restrito a livros didáticos de ensino médio. Então, nos livros de história de ensino médio ainda não consta o governo de Dilma Rousseff. Então, sobre o governo da Dilma, vocês não precisam se preocupar. Muito menos o governo de Temer. Até porque Temer saiu da presidência agora no dia 1º de janeiro, para que o Bolsonaro ele se tornasse presidente do Brasil. Então, Dilma e Temer ainda não aparecem em provas de vestibular. E, pessoal, dessa forma, a gente conclui todo o conteúdo de história exigido pela prova de vestibular. Espero que vocês tenham curtido o nosso portal. Se o nosso portal te ajudou, eu te peço que indique para os amigos, até porque o que não vai faltar sempre é novidade, tá? Então, indica para os amigos, tranquiliza a tua cabecinha, tranquiliza teu coração, que esse vestibular é teu, tá bom? Um beijo e obrigado mais uma vez por tudo.